Olá, Silvia. Estamos só nós duas aqui, esperando a Marina entrar. Sil, eu te chamo a hora que a Marina entrar, tá? Olha lá, já tem gente chegando, que gostoso. Marina entrou. Ixi, não tô conseguindo convidar a Marina. Não sei o que tá acontecendo aqui. Eita, nós. Então, aí, agora foi. Vamos ver se entra. Tá conectando. A Marina tá entrando. Tá me ouvindo? Agora não estou te vendo. É, gente. É o Pera seu lá. celular. Problemas técnicos. A Marina. Tô te ouvindo, mas não te vejo. Olá, Fábia. Hum, tem ali o Feve, Infância Bones, tudo bem? Boa noite. Sogrinha! Vamos ver se a Marina entra agora. Vamos ver. Vamos adicionar ela aqui. A sogrinha entrou, que chique. Não tô aparecendo, não sei o que Não, acontece. né? Tá, Não. Bom, mas enfim, eu tá. tô Então eu aqui. vou dar entrada aí, começando, né? Para que a gente consiga seguir essa comecinho de noite bem gostoso, né? Sim. Então eu vou começar aqui agradecendo a todo mundo que começa aí esse projeto conosco. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho do trabalho da Interpsi, né? Então, a Interpsi é uma clínica especializada no atendimento psicológico e neuropsicológico. Nós realizamos avaliações, reabilitação neuropsicológica, psicoterapia, supervisões clínicas, também temos um grupo de estudos, consultoria escolar, orientação profissional. Então, a gente tem um leque bem grande de atendimentos, né? E das outras vezes eu tomei bronca do meu marido porque eu não me apresentei, fui começando, né? E eu acho que faz parte aí desse processo de aprender a fazer lives. Então, eu me chamo Flávia, todo mundo me conhece como Flávia, mas o meu nome verdadeiro é Luzia Flávia Coelho Escaramuza. Eu sou psicóloga, sou doutora em ciências pela Unifesp, especialista em terapia cognitiva, comportamental, especialista em neuropsicologia. Também trabalho com orientação profissional. Atualmente, eu desenvolvo o meu trabalho na clínica e como professora de pós-graduação. E nós temos a Marina Marins, que também é psicóloga. Ela é especializada em terapia cognitiva, comportamental, neuropsicologia e psicologia hospitalar, né? E atualmente ela desenvolve o trabalho na clínica. Nós somos sócias, né, desse espaço e temos profissionais parceiros que trabalham conosco e compõem o nosso time.
E nesse momento que a pandemia nos impôs, né, nós desenvolvemos esse projeto voltado a difundir um pouco mais sobre temas relevantes, temas que nós trabalhamos no consultório, inclusive, e sempre nos pautando muito na ciência. Então, os nossos convidados são, a maior parte deles, pesquisadores da área, e nós vamos seguir com esse projeto pós-pandemia. Então, é um projeto que iniciou durante esse período e aí a gente continua com ele logo seguidos, né? Aí a gente pode ser que a gente mude, por exemplo, a frequência das lives, mas nós pretendemos continuar com esse projeto. Então, eu vou tentar chamar aí a nossa convidada, Silvia Feldberg, amiga de longa data. Vamos lá. Olá. Aê, Sil, tudo bem? Tudo. Muito bom. Boa noite a todo mundo que está aí nos prestigiando. Exatamente. E a Silvia é uma amiga muito querida, de longa data, uma pessoa extremamente especial para mim. Nós já trabalhamos juntas, né, Sil? Tempo. No consultório, no centro de pesquisa, na Unifesp. E eu vou te apresentar para o pessoal, me corrija, porque você é uma pessoa tão gabaritada, tão qualificada, que fica até difícil resumir aí o seu currículo, né? Então, a Silvia, ela é pedagoga, psicopedagoga clínica e institucional, é doutora em ciências pela Unifesp, mestre em psicologia da educação, especialista em tecnologias aplicadas à educação, atua na clínica, também como consultora escolar, docente em programas de capacitação de profissionais da área da educação e da saúde, é integrante de grupos de pesquisa lá na Unifesp, né, que é maravilhoso. Com certeza. E hoje a gente vai falar de um tema assim, extremamente relevante, pouquíssimo divulgado, tão importante, né? Um tema tão importante aí para crianças e adolescentes. É um tema ainda muito incipiente na pesquisa brasileira, né? Principalmente nos estudos. As publicações brasileiras ainda são bem escassas, né? Com relação a esse tema. E nós trazemos, então, uma pessoa que pesquisa o tema, uma pessoa extremamente qualificada para falar sobre isso e uma das poucas pesquisadoras do Brasil sobre a matemática, toda a área da neurociências, né, dos transtornos de aprendizagem na matemática. Então, é um prazer tê-la conosco, será um prazer enorme falar sobre esse tema. Então, eu quero agradecer o convite da Marina e da Flávia, né, em participar dessa live. Está sendo um prazer, né, da gente contribuir com o que a gente estuda, né, no dia a dia, há mais de 10 anos, acho que muito mais, né, que eu estudo sobre as habilidades numéricas, sobre o desenvolvimento da matemática, né? Eu comecei o estudo com crianças com lesão cerebral, paralisia cerebral, e daí agora eu continuo o meu estudo na educação infantil, no desenvolvimento dessas habilidades na educação infantil. Então, eu vou começar com isso, né? A matemática durante muito tempo ela não foi estudada, né? Porque existe um estigma. A matemática é difícil, todo mundo tem dificuldade em matemática, então isso não precisa ser estudado, né? Vamos estudar a dislexia, a leitura e escrita,
crianças têm dificuldade, os pais têm muito interesse em que essas crianças, quanto mais precoces, né, elas consigam, né, aprender a ler, escrever, é esse o interesse dos pais. E ninguém se preocupa com a matemática. E ninguém se preocupa também que existe uma alfabetização matemática. Como existe a alfabetização da leitura escrita, existe uma alfabetização matemática. E isso acontece anterior à entrada no ensino formal, no ensino fundamental, né, nas crianças. E a matemática, ela vem, é uma condição inata. Então, a gente sabe, né, por muitos estudos, por muitos pesquisadores que fizeram pesquisas com bebês, que os bebês eles já têm uma capacidade de distinguir pequenas quantidades, né? Pequenos sons, né? Então, isso daí vai se desenvolvendo junto com a parte motora, né? E quando a criança chega aos 2, 3 anos, ela já consegue quantificar, né? Não unir o número, né? O número exato, mas ela consegue fazer contagens, né? Sem muitas na questão assim mais independente, né? E em contato com a cultura, cada vez mais ela vai aprendendo. Então, essa alfabetização já acontece na criança com 2, 3 anos. A criança já tem condições de aprender. E isso é muito importante dos professores da educação infantil conhecerem essa alfabetização matemática. Então, ensinarem a criança o muito, o pouco, o pequeno, o grande, a distância, o longe, o perto, brincar de amarelinha, colocar condições motoras nessa aprendizagem, né? Não é ensinar a escrever o número, a ligar a quantidade ao número que se refere, mas é o conhecimento do frio, do quente. Isso tudo faz parte da matemática, das noções de tempo, né? Está demorando muito, está demorando pouco, né? Você chegou rápido, você chegou cedo, você chegou tarde. Isso tudo envolve a alfabetização matemática. Isso é muito importante para a criança aprender, para que ela tenha uma boa aprendizagem quando ela entrar nesse ensino formal. E essas habilidades, elas são conhecidas como habilidades primárias, que elas não necessitam do ensino da escola, né? Da formalidade, da né? formalidade. Essas crianças, elas aprendem, é óbvio que inserindo a cultura, as crianças vão aprender com os pais, com outras crianças, né? Então, quem não sabe, por exemplo, você fala para uma criança de 2 anos, né? Tem 5 bombons. Você dá 4 para uma criança e 1 para outra. Ela vai achar que é legal? Não, você deu mais para ela. Então, não, vai começar a guerra, né? A guerra, ela já vai brigar com o pai. Então, ela já tem essa noção, né? Então, isso é muito importante na educação infantil. Esse ensino, né? Esse ensino, começar a introduzir essa aprendizagem que a criança já traz desde de bebê e que ela pode desenvolver, né? Então, a contagem nos dedos também, né? Então, 1, 2, 3, 4, isso vai se estendendo até a entrada do ensino fundamental, mais ou menos até o 2º ano do ensino fundamental. Isso é muito importante, né? Então, a criança ela vai adquirindo hoje se fala muito de cognição corporificada, né? Então, é o corpo, né? O corpo, você vai sentindo essas partes do corpo que tem a ver com a matemática também. Nos dedos, todo o corpo, as pernas, quando você pula amarelinha, né? Então, você vai sentindo a perna, quando você dá passos grandes, passos pequenos, né? Então, tudo isso faz parte da cognição
corporificada, que envolve toda a cognição numérica também, né? Inicial, que a gente chama de sistema analítico, que ainda não introduz o verbal, né? Introduz o sistema não verbal, porque uma definição que nós temos de um pesquisador, Stanislas Dehaene, e que eu acredito muito, estudo muito esse pesquisador, ele fala que nós temos 3 sistemas para a aprendizagem da matemática, né? Então, nós temos o sistema verbal, né? O sistema viso-arábico, né? Ah, tá. Não, viso-arábico e o sistema analógico. Então, o que seria? O sistema verbal tem a ver com a linguagem. O sistema viso-arábico tem a ver tanto com o visual, mas com a parte do número, né? O número escrito, não o número falado 2, 3, ou o número escrito 2, 3. O código seria isso? Seria o símbolo, né? do número, né? A tradução do arábico pro verbal, do escrito, né? Verbal para o arábico, que pode ser tanto o verbal pode ser tanto falado quanto escrito. E o analógico, que é o não verbal, que seriam os pontinhos, os quadradinhos. Você pode contar feijão, você pode contar, mas seriam a parte concreta. Então, veja bem, olha que interessante, né? Então, você vai trabalhar primeiro com a parte concreta. Você inicia o ensino fundamental trabalhando essa parte concreta, que a criança necessita. Ela precisa dessa parte concreta para a aprendizagem. E, aos poucos, ela vai abstraindo, né? Então, ela vai unindo símbolos a essas quantidades, né? E esses sistemas, eles têm que estar conectados e eles têm que estar funcionando muito perfeitamente para que, quando a criança entra no ensino formal e ela aprende tanto a parte do sistema verbal quanto do sistema arábico, ela tem que saber transcodificar de um código ao outro, né? Inclusive do sistema analógico. Então, tanto do verbal, 2, 3, ou a parte escrita 2, 3, quanto do número, né? 2, quanto da quantidade de pontinhos, de dedos, não importa. Então, isso é muito importante para o professor saber, porque ele tem que, primeiro, inicializar a sua criança com essa alfabetização matemática, que já pode ocorrer desde os 2 anos em diante, né? Então, quando ela chega com 6 anos, ela já aprendeu toda essa questão. Isso facilita muito a sua aprendizagem na entrada da educação formal, do ensino fundamental. Então, muitas crianças que às vezes elas não têm essa estimulação em casa, mas se elas tiverem essa estimulação na escola, isso vai ajudá-las bastante com essa aprendizagem matemática, né? Então, ela pode não ter a dificuldade da aprendizagem matemática. E se, por um acaso, ela tem um transtorno de aprendizagem da matemática, ela vai, pelo menos vai ajudá-la a criar estratégias. E quando entrar no ensino fundamental, isso já pode estar um pouco melhor. Apesar de o transtorno não ter cura, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aí eu fico pensando assim, que aí você trabalha com essa questão dos sistemas, né? Então, um sistema analógico, arábico e verbal. E quando você fala assim da educação infantil, eu fico muito feliz porque as escolas, né, de uma forma geral, têm se dedicado bastante a ensinar, né, o brincar e, através da brincadeira, desenvolver tantos conceitos cognitivos. Isso é muito, né? importante, muito importante. E junto com esses 3 sistemas, né, que fazem parte da cognição numérica, a gente também tem funções cognitivas que vão ajudar nessa aprendizagem matemática, que fazem parte também do desenvolvimento da matemática, né? E essas funções cognitivas, elas são muito importantes e elas têm que estar preservadas, né? Que são a linguagem,
né? Nós temos a visoespacialidade, nós temos a visoespacialidade, a linguagem, a memória operacional, né? Então, essas funções cognitivas, elas são muito importantes e elas têm que estar muito preservadas e conectadas e funcionando. O cérebro, né, como a gente sabe, ele tem que estar funcionando como uma orquestra. E essas funções cognitivas também. Então, habilidades visoespaciais, a linguagem, memória operacional, que faz parte da função executiva, elas têm que estar conectadas, integradas e funcionando muito bem, junto com os sistemas da cognição numérica, para que tenha um bom desenvolvimento. Faltou uma função cognitiva que seria da atenção. Tá? Então, ela linguagem, tá em tudo, essa né? é a principal. Linguagem, ela tem que aparecer aqui também, né? A atenção, a visoespacialidade, né? E a memória operacional. Então, seriam essas funções cognitivas muito importantes para o desenvolvimento dessas habilidades matemáticas, né? Que já ocorrem, vão ocorrendo, ela vai desenvolvendo. Quando a criança chega no ensino fundamental, ela tem que estar com tudo isso muito bem desenvolvido, para que ela possa assimilar essa aprendizagem matemática e ela assimila mesmo muito facilmente, né? Então, caso a criança ela tenha algum problema, que pode ser uma dificuldade de aprendizagem ou um transtorno, que é um pouco mais sério, isso já pode ser detectado na pré-escola, né? Na educação infantil. O professor ele já pode estar percebendo algum tipo de dificuldade dessa criança. Você não pode fazer o diagnóstico, você não pode fazer a avaliação, mas você pode perceber. E esse professor já pode ajudar essa criança, ele pode, sei lá, perguntar. Em termos de estimulação, em termos né? de estimulação, né? Então, quando ele entra, ele já está melhor porque ele foi estimulado, porque ele foi, de alguma forma, treinado, né? Teve uma intervenção naquele momento e ele pode desenvolver muito melhor. Então, é isso. E aí, quando a gente pensa, né, nessa parte da educação infantil, né, desses processos, porque assim, a gente pensa muito no processo de alfabetização da leitura escrita, né? Então, até o pai, a mãe, quando o aluno está ali no primeiro aninho, hoje mesmo estava conversando com a mãe de uma amiguinha da minha filha, que está no primeiro ano, está no processo de alfabetização, né? E aí a gente chama a alfabetização apenas da leitura escrita, né? Então, só quando ele começa a ler que a gente começa a falar, está alfabetizado. E, na verdade, existe também... isso é uma coisa que quando a gente conversou, né, a priori, antes de ter a live, a gente sempre faz uma reuniãozinha, né, só para garantir. E aí a gente conversando e falando desse processo mesmo de alfabetização na matemática e o quanto que ele vai calçar, né, mesmo a aprendizagem formal, né? O quanto que ele vai preparar as funções cognitivas para a aprendizagem formal entrar sem dificuldades, né? Então, e a gente já... Pode falar. Vai, manda bala. Não, a gente já falou um pouco dessa alfabetização e eu quero falar um pouco, definir um pouco o que é esse transtorno que eu falei. Exato. Porque as pessoas têm que saber para saber o que fazer, né? Então, ele é uma condição, ele pode ser chamado também de descalculia, que eu vou chamar aqui, que fica mais fácil, é um termo mais curtinho para a gente chamar. É um transtorno de aprendizagem. Mais comum também, né? Específico da matemática, né? E que pode ser chamado também de descalculia. E ele é uma condição de dificuldade de aprendizagem crônica, persistente da aritmética, sem ser possível identificar outras causas que expliquem
essas dificuldades, né? Ele é um transtorno heterogêneo, ele decorre de diferenças individuais, tanto no desenvolvimento quanto no funcionamento da cognição numérica, nos níveis neuroanatômicos, neuropsicológico, comportamental, com as suas interações. Ele é uma dificuldade intrínseca e não está relacionado a nenhum fator externo. Isso é importante ficar claro, né? E a criança que tem esse transtorno, ela não tem um déficit intelectual, ela tem a inteligência normal, né? Igual às crianças de desenvolvimento típico. Ela também é uma criança de desenvolvimento típico, mas tem um transtorno de aprendizagem específico da matemática, né? Ele é um problema de origem genética. É uma dificuldade inerente ao indivíduo. As causas, elas estão relacionadas com um mecanismo genético multifatorial, certo? Interagindo com fatores ambientais e que desencadeiam esse quadro de transtorno, né? É um quadro que causa dificuldades nos aspectos mais básicos, como contar, conhecer a tabuada, resolver problemas aritméticos simples, noção de quantidade, da grandeza das coisas. Então, é uma dificuldade muito grave, né? E que ela deve ser diagnosticada o mais precocemente possível. Por quê? Porque se você começa o tratamento, você começa com a intervenção, né? Normalmente é uma psicopedagoga que faz essa intervenção, baseada... também ela vai, lógico, vai interagir com a escola, com o ambiente em que ele vive familiar, né? Porque tudo depende do ambiente familiar, né? Se o ambiente familiar é adequado, esse quadro ele não fica tão grave, né? Então, às vezes, a gente tem que modificar, orientar esses pais, orientar a escola, se a escola ela aceita essa conversa, né? Então, orientar a escola e não só orientar a escola, mas fazer uma troca, porque eu acho que os professores, eles conhecem muito mais esse aluno do que qualquer profissional que o atenda, né? Então, a gente tem que fazer uma troca muito rica de como fazer para ajudar essa criança a se desenvolver de uma maneira diferente. Porque na maneira usual em que a escola está ensinando, não está ajudando ele em nada. Então, a gente tem que criar estratégias para isso. E por que tem que ser diagnosticado quanto mais precoce? Porque aos 7 anos, você tem uma maturação cerebral que ainda não foi fechada. Ela vai ser fechada aos 13 anos. Então, você pode fazer com que essa criança tenha uma plasticidade, ela tenha uma condição melhor para desenvolver estratégias para aprender de uma maneira diferente. O que não ocorre com 13 anos ou com 12, que infelizmente é quando essas crianças chegam nos consultórios para a gente fazer a avaliação. Infelizmente. É quando não dá mais, né? Não dá mais. Quer dizer, dá para você fazer um trabalho. Não, mas assim, quando assim, mas os muito recursos, mais né? E aí entra os especialistas para dar aula, e aí o negócio vai ficando mais complicado. Né? E outra, a criança já adquiriu estresse, ela pode ter desenvolvido uma ansiedade matemática, que não necessariamente faz parte do quadro da descalculia, mas ela pode desenvolver uma ansiedade matemática, né? E normalmente, assim, quais são, assim, dentro do quadro diagnóstico, assim, quais são os sintomas, se é que a gente pode dizer isso, ou os critérios clínicos, que a gente vai identificar nessa criança, assim, as dificuldades, assim, porque eu fico pensando, quando você fala assim, é uma dificuldade grave mesmo de contar, de quantificar, de estimar coisas. Então, né? você está falando que é uma criança? É isso. Ela não consegue fazer coisas básicas. Ela não consegue, por exemplo, você vai em um estádio de futebol, né? Você acha que tem muitas pessoas?
Ah, não sei, mais ou menos, acho que tem pouco, sabe? Ela não sabe, ela não tem noção da quantificação. Isso são dos casos mais graves. Ela não tem condições de fazer uma contagem, né? Ela não sabe que, ela não tem noção, por exemplo, que o último número contado é o tanto de números que existem num agrupamento, por exemplo, que ela contou, entendeu? Então, ela não tem essa facilidade, né? Ela tem muita dificuldade, por isso que a gente fala que é a dificuldade da aritmética, porque é uma dificuldade básica, uma dificuldade primária. E por isso que eu falo que os professores na educação infantil, eles já podem reconhecer as dificuldades nessa criança. Ela não tem noção de tempo, ela não sabe se ela chegou atrasada, se está cedo, se está tarde. Ela não tem essa noção. Então, são pequenos quadros que você vai, né, Já identificando precoce. identificando. E são muitas coisas assim acumuladas, né? Que você vai achando estranho mesmo, porque é uma coisa bem E aí ela não tem dificuldade grave. em outras áreas, assim. Então, por exemplo, Não, quando não, entra a alfabetização da leitura e não. escrita, ela vai. Em termos, tá? Porque pode haver comorbidade. Então, uma criança com dislexia também pode ter a descalculia. Uma criança com transtorno de déficit de atenção também pode ter a descalculia, né? Então, isso tem que ser já, por exemplo, assim, a criança que tem a dislexia, ela pode ter uma dificuldade na linguagem, né? Ela tem uma dificuldade na linguagem. E ela pode ter uma dificuldade na compreensão, na interpretação de problemas aritméticos, por exemplo. Tá? Que você não pode classificar como uma descalculia, mas vai interferir na No processo da aprendizagem da matemática. Já, por exemplo, quem tem transtorno de déficit de atenção, ele tem uma visuoespacialidade muito ruim, né? Ele tem alguns... você estudou, você sabe o que eu estou falando, né? Então, tem algumas condições que isso vai interferir também na matemática. Mas a gente não pode diagnosticar como um quadro de descalculia. Então, a gente tem que fazer uma avaliação muito completa, né? Para afastar outras possibilidades, né? Mas e aí o professor consegue começar a identificar essa dificuldade já precocemente, sim, né? Sim, na hora que vai começar a formalidade, a persistência, né? Você muda o tipo de ensino, né? Se você não ligar, né, e falar, deixa essa criança, porque ela vai fazendo a evitação, né? Ela pode se tornar uma criança bagunceira ou muito quieta, muito tímida, né? Porque ela vai tendo esse tipo de atitude porque ela não sabe o que está acontecendo com ela. As pessoas cada vez mais falam para ela se esforçar, se esforçar, se esforçar. E ela se esforça, ela não consegue nada. Então, ela vai tendo aquele estigma que ela é burra, que ela não aprende a matemática. Mas, ao mesmo tempo, como a matemática é uma coisa difícil, é uma questão assim que ninguém dá muita atenção. Por isso que entra no mesmo balaio, né? Aos 12, 13 anos para a gente, né? Mas, por exemplo, se a condição dela é sempre notas abaixo de 5, sempre mal, desde que entrou na escola, isso daí já é um dado, né? E na educação infantil, já ter tudo que eu falei, né? Do grande, do pequeno, do muito, do pouco, ela não ter esse tipo, ela não ter condições de diferenciar, então isso daí já é um chamado assim para o professor falar, opa, vou falar com os pais, vamos procurar um profissional que conheça sobre isso para fazer uma orientação melhor, né? Hoje em dia, nós temos o RTI da leitura escrita, né? Que é a resposta à intervenção.
E a gente está tentando desenvolver também a resposta à intervenção na matemática, né? Bacana. Então, isso é legal. Por quê? Porque a gente vai limpando, vai vendo os que têm dificuldade de aprendizagem e os que têm transtorno. Então, quando a gente chegar aos que têm transtorno, daí a gente vai encaminhar para um profissional adequado, vai chamar específico, né? Não qualquer, eu desconfio que ele tem, então já vai para... Não, então eu acho que é uma questão muito legal isso, é super de filtrar melhor, né? e ver o que é melhor. E aí eu fico pensando assim, né? A gente tem um transtorno, né? Está lá no DSM, né? Na classificação internacional das doenças, e a gente tem um péssimo ranking mundial, né? Quando é avaliado aí pelo PISA, com relação ao conhecimento dos estudantes, principalmente na matemática. E pensando no transtorno, a gente também percebe que esse ranking ele não engloba o transtorno, né? Ele vai englobar a dificuldade, principalmente. Sim. Né? Então, isso daí é uma coisa que eu gostaria de e como diferenciar. Que a gente distingue? Então, porque o transtorno da dificuldade. A descalculia, ela precisa ser diferenciada da dificuldade da aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem, como você falou, ela engloba um conjunto maior de indivíduos com rendimentos mais baixos. Às vezes, eles têm um rendimento mais baixo do que o próprio indivíduo com descalculia. Mas eles não têm essas características de gravidade, de persistência do tempo, né, da dificuldade. As dificuldades de aprendizagem da matemática, elas podem estar relacionadas a diversos fatores externos, que não é o caso da descalculia, como falta de estimulação, carência sociocultural e econômica, experiências inadequadas de ensino, fatores motivacionais e emocionais, que podem fazer com que essa criança fique sem condições de aprendizagem, né? Então, fatores motivacionais, fobia da matemática, déficits neurosensoriais e intelectuais, e que podem ser resolvidos quando a gente fornece condições adequadas de ensino a essas crianças, né? E ambientais também, né? Então, se a gente dá condições para que essas crianças tenham uma boa estimulação, ou um ensino adequado, ou confiem no professor que está ensinando, o professor tenha um olhar diferenciado para essa criança, né? Que eu acho que não é só para que tem dificuldade, mas a do transtorno, ela vai também se beneficiar com esse tipo de ensino, com esse tipo de ajuda, né? Então, daí a gente consegue separar. Porque as crianças que têm dificuldade de aprendizagem, quando isso é sanado, elas aprendem, elas conseguem aprender. Então, elas saem desse conceito do transtorno, né? Isso. Elas saem dessa dificuldade, elas conseguem aprender e avançar, né? É lógico que daí elas avançam um pouco mais devagar do que as que estão no mesmo nível, tal, mas elas vão avançando e podem chegar no mesmo nível que as outras crianças. Já com transtorno, ela tem um pouco mais de dificuldade, mesmo com tratamento, né? Porque é um transtorno, então ele não tem cura, né? Isso é bom deixar claro, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Eu fiquei pensando assim, eu já tive adolescentes, né, pacientes que a gente tinha dificuldades básicas mesmo, sem ter um comprometimento de nível intelectual, né? Sim. Então, de contar dinheiro, né, de entender o troco, eram dificuldades assim que para 16 anos, por exemplo, já é super esperado, né? Sim. Por exemplo, uma pessoa, um indivíduo que conta nos dedos com 16 anos, com 10 anos, já não é adequado.
Para, eu acho que eu tenho esse transtorno. É que você não criou estratégia e É, você... o Mas que eu essa acho, assim, contagem nos muito... dedos, ela é muito boa. É uma coisa que eu quero dizer. Você precisa contar nos dedos. Você precisa aprender a contar nos dedos. E até o segundo ano, isso daí é muito bom. Você Ixi, não entendeu? saí do segundo ano. Isso daí, inclusive, você lê, tem sido feitas pesquisas que as pessoas elas têm uma memória corporal, né? E Uhum. isso ajuda na memória que ela faz depois na aprendizagem da matemática, né? E aí, Então, será que isso é assim, muito bom. esse elevado número de crianças que têm essa dificuldade mesmo do aprendizado da matemática, mas que não entra no transtorno, que seria uma condição genética, né? Mas na dificuldade, a falta de estimulação, a falta, assim, né, desses conceitos, assim, que a gente Sim. espera da primeira infância Uhum. e do Fundi 1, né, do Fundamental Sim, 1. sim. E falta de Mas também... estimulação, pensa um pouco na educação infantil, né? Porque, por exemplo, a criança ela tem uma condição muito de carência sociocultural mesmo, uma criança pobre. Mas se ela consegue entrar nesses EMEIs e eles conseguem trabalhar, estimular essas crianças, então, de alguma forma, ela vai ter uma estimulação, né? Então, ela vai conseguir dar conta, né? Só que fica faltando o ambiente e tal, mas já melhora, já ajuda essa criança, certo? E aí, assim, a gente, considerando isso, né, a gente pode dizer... Ai, é uma pergunta que tem gente aqui que é professor, eu vi que a Ana entrou, um monte de gente entrou aí. Olá, gente, boa noite. Obrigada pela participação. Aí a gente fica pensando aqui na questão do ensino da matemática. Tem um impacto, tem uma interferência o fato Então, de como Flávia, ensinar? é muito boa essa pergunta que você fez. Eu sou pedagoga, né? Então, eu me formei em Ah, pedagogia. então você pode falar. Eu sou Tá? psicóloga, não posso. E daí, o que eu tive de aprendizagem para ensinar a matemática? Muito pouco, aliás, de tudo, né? Eles dão uma matéria assim, tipo, que não é nem 6 meses, assim, tudo Uma junto, passada, né? uma passada assim, total. E daí você se forma em pedagogia e você vai dar aula. E daí, como que você vai ensinar a matemática? Você não tem muita base de como fazer, né? Você tem que buscar, sei lá, às vezes a escola te dá condições, te dá cursos, mas tem muitos professores, escolas públicas, que não têm essa mesma oportunidade e que também já tiveram dificuldade de aprendizagem matemática, sabe-se lá se muitos desses professores não têm o transtorno. E daí, de que forma que eles vão passar no primeiro contato para essas crianças do ensino fundamental, no primeiro ano, no segundo ano, como que eles vão passar essa aprendizagem, né? Essas crianças, elas só vão aprender com especialistas a partir do 5º ano. Que daí eu acho que tá tudo errado. Porque Já esses chega lá especialistas, eles também não tiveram pedagogia. A maioria não fez pedagogia. Fui direto, por exemplo, assim, para a faculdade da matemática. Né? Então, também eles pegam muitas aulas, né? Em várias escolas, eles não têm tempo para dedicar. Então, eu acho assim, eu não culpo os professores, não. Eu acho que as escolas, elas têm que, como instituições, elas têm que dar condições para esses professores, para eles se aperfeiçoarem nesse ensino da matemática, né? E também se aperfeiçoarem nessa descoberta do que dificuldade de aprendizagem da matemática, se existe o transtorno, por que existe o transtorno. Então, eu, na minha experiência como pesquisadora, eu
percorri muitas escolas e muitos professores eles não tinham a menor noção do que seria o transtorno da aprendizagem matemática. Eles achavam que alguns alunos, eles são burrinhos, eles não aprendem matemática, fala como você. Eu tenho dificuldade da matemática. Não, vamos resolver isso? Não tem, sabe? Se alguém, se você treinar, se você for a fundo, você vai saber, você vai descobrir que você não tem dificuldade. É que você criou esse estigma. Você pode ter uma ansiedade matemática, né? Então você tem uma evitação da matemática. E é uma coisa que eu estou trazendo aqui, porque a ansiedade matemática também é uma condição que a pessoa ela tem aversão, ela acha que ela não aprende matemática, que ela tem dificuldade em matemática, que às vezes isso não é real, né? Então, a ansiedade matemática não é só condição de quem tem descalculia, né? Mas é uma condição de qualquer pessoa pode ter ansiedade matemática. E nem sempre essa pessoa com descalculia adquirir ansiedade matemática. Então, são duas coisas que correm em paralelo. Mas a ansiedade matemática é uma coisa muito importante, porque a pessoa ela põe na cabeça que ela não aprende, que ela não tem condições, ela tem aquela sudorese, né, quando vai fazer ansiedade a prova, mesmo, né? ansiedade. Então, isso daí faz com que a pessoa não é bom para a pessoa, né? Para a condição dela dentro da escola, né? E aí a gente pensando hoje, né, nesse contexto de pandemia, né? E principalmente de ensino remoto. Fico imaginando assim, né? Eu sou mãe, tenho 2 filhas e tenho acompanhado o ensino e primeiro, de novo, a semana passada eu falei com a Rita, que está aqui na live, já falou, oi, minhas queridas. Falei que esses professores realmente merecem uma salva de palmas, assim como os profissionais da saúde, né? Porque estão carregando um caminhão nas costas. Só que aí eu fico pensando nas estratégias, né? É a mesma condição, tá? Esses professores, eles entraram de paraquedas nesse ensino remoto, né? Uma coisa que eu acho que você já falou aqui, ensino remoto não é educação à distância. São duas coisas diferentes. Esses professores, eles estão se virando nos 30 para ensinar, para passar todo o conteúdo curricular para essas crianças. E na sua maioria, eles desconhecem o que é um transtorno da aprendizagem, o que é uma dificuldade. Alguns alunos já foram diagnosticados, né? Então, eles estão em processo de tratamento. O que eu aconselho é que eles continuem no seu processo, nem que seja online, com a orientação da psicopedagoga, né? E que essa psicopedagoga oriente aos pais, né? Porque eles têm que ter um ambiente tranquilo, eles têm que ter segurança, entendeu? E em relação à escola, o que eu falo assim, que tem que ter um canal para essas crianças, né? Um canal particular, porque elas não podem ser expostas, né? Então elas estão dentro lá do ensino remoto, todo mundo falando, e elas ficam tímidas em expor a sua dificuldade. A sua dificuldade, né? Eu tenho alguns pacientes que têm a dificuldade da aprendizagem da matemática, que estão sofrendo por isso, estão ansiosos, né? Então, eu até fiz a orientação para uma garota essa semana, né? Então, a gente conversou, vamos colocar uma rotina, né? Tenta falar com o professor em particular, colocar suas dúvidas, né? Sempre que o professor está dando aula, anota o que você não entendeu nada, faz um X, tal. E os pais também têm que ter essa compreensão, porque às vezes isso está muito difícil para a criança, né? Então ele vai evitar a aula por online, né? Então tem que ter essa compreensão, tem que ajudar da melhor forma possível. Mas infelizmente nesse momento ninguém está preparado nem para o ensino remoto e muito menos para as condições de um transtorno, de uma dificuldade de aprendizagem, né? Então infelizmente a gente tem que
ver tudo isso, né? Então, tem que ajudar da melhor forma possível. Se a psicopedagoga puder entrar em contato com a escola, conversar com o professor de matemática dessa criança, ou se for do ensino fundamental, com a professora que dá aula para essa criança. Hoje em dia, tem muita escola que já tem um professor de matemática específico, né? Isso daí eu acho bom, porque daí não é aquela condição que eu te falei, que o professor entra, né? Já é um especialista que já, desde o ensino fundamental, já está ensinando essa criança. Então, E é uma aí, boa assim, condição. pensando ainda, né, que pode ser que, tomara que não, né, porque eu sou do time que eu gostaria que as escolas voltassem a funcionar. Eu também. E não que a Mas gente permanecesse no com ensino muito remoto. cuidado, né? Com muito Cuidado. cuidado. Eu acho que as escolas têm essa condição, né? Uhum. Principalmente as escolas particulares, que têm uma preparação muito diferenciada. Mas aí, pensando ainda, sei lá, se esse ensino remoto se prolonga, o que a gente, como pai, como mãe, ou até mesmo como professor, como que a gente pode auxiliar mais essa criança? Existem, assim, sei lá, plataformas que podem ajudar a estimular o aprendizado da matemática, tentar entrar por outras vias que não seja a via do ensinar a criança, eu né? acho, eu tô lendo muito a respeito com profissionais, educadores. Eu acho que esse é um ano nulo, Flávia. Eu acho que a escola, ela tem que retomar algumas questões do currículo no próximo ano. Não dá para encarar como se fosse um ano normal, porque não é. Isso daí, não, na minha opinião, eu não acho que seria o ideal nem para escola, nem para crianças que não tenham nenhum tipo de dificuldade. Porque essas crianças, elas estão criando o emocional delas está muito abalado, Vulnerável, né? Elas não sabem muito bem lidar com essa questão do ensino online. Muitas escolas até estão resolvendo de uma maneira mais adequada, mas, por outro lado, outras nem tanto. Então, eu acho que esse é um ano zero, assim. Eu acho que... eu conversei, inclusive, com alguns coordenadores pedagógicos de escola, que eles estão dando o currículo, assim, bem mais relaxado. E para as crianças com dificuldades, não exige tanto, tá? Então, não dá 5 exercícios, dá um. Porque você tem que lidar com essas crianças com aprendizagem sem erro. Porque se elas começarem a errar, isso vai desestimulá-las. Então, dá um exercício que ela tenha condição de fazer até o fim. E ter êxito com essa para que questão. ele consiga, aí já entra a psicologia, né? Para que ele Sim. consiga desenvolver uma cognição positiva, né? Daquilo que Positiva em relação ele àquilo conseguiu que ele está fazer. aprendendo, né? Então, por exemplo, assim, essa criança sempre vai ter condições especiais para ser tratada, né? Então, de repente, um tempo maior numa Aulas prova. individualizadas, talvez, assim, Olha, para essas talvez crianças. sim, individualizada, porque diminui o estresse, né? Não tem um tempo, sabe, regulado, aquele tempo fixo, porque daí ela fica mais ansiosa, isso causa estresse, e daí ela, mesmo que ela saiba, ela não vai conseguir dar conta de fazer. Mas tudo isso é muito complicado, você sabe? Que eu tenho muitos pacientes que eles se recusam a sair da sala, porque eles se sentem estigmatizados, né? Então, eles têm que ser tratados não só nessa questão da intervenção para eles melhorarem, como com psicólogo, para A ele conscientização, né? Da necessidade conscientizar dele e fazer a prova separada. ter a força necessária para dar conta, né? O que eu acho que o diagnóstico é muito importante. Essa criança sabendo que ela tem uma dificuldade
que é intrínseca, né? É inerente. Então, ela vai saber que ela não é burra, que ela, se ela se esforçou, ela não deu conta porque ela não pôde, né? Então, isso melhora e muito a sua condição de autoestima mesmo, né? Sim. Então, isso daí faz com que ela se sinta mais forte, mais adequada em relação ao grupo, né? Eu tenho uma menina que ela estava quase assim. Ela chegou no meu consultório, era como se fosse uma deficiente intelectual. E, na realidade, ela não era nada disso. E ela tinha muita dificuldade em matemática. E quando eu fui conversando com ela, que ela descobriu que ela tinha uma dificuldade de aprendizagem, ela foi criando resistência, força, e foi falando, olha, eu saio da sala porque eu tenho dificuldade, né? Eu estou perguntando... Então, ela foi criando, né? Estratégias, né? E quando ela se formou no 9º ano, ela já estava tirando 10 em matemática, você entendeu? Ai, Só que ela não tinha transtorno, ela tinha uma dificuldade de aprendizagem. Mas você vê como essa questão toda tem que ser tratada com muito cuidado, muito adequadamente, né? Os professores têm que ter um conhecimento prévio de todas essas condições para poderem saber como que eles lidam em cada situação, né? Sim, com Isso aí é certeza. muito importante. Ai, Sil, ai, que delícia essa conversa, foi muito legal. Eu Bom acho que mesmo. é uma pena que o Instagram limita a gente em termos de Já horário, são porque 19h26, faltam 4 minutos. Posso dava falar pra uma gente. coisa? Uma coisinha? Pode, vai. Eu faço parte dos agentes da matemática com a minha Ai, a Rita Piscinini. E o Uhum. nosso projeto é divulgar, fazer com que mais pessoas conheçam as habilidades numéricas, as habilidades matemáticas, o desenvolvimento, para se tornarem agentes da matemática e poderem divulgar também. Então, esse é o nosso projeto. E Esse como é o que o nosso pessoal sonho. faz para participar disso? Olha, a gente dá cursos, né? Agora mesmo a gente vai ter um curso online no Serfono, junto com a Simone Capellini, né? Sobre descalculia. E daí, quem quiser se inscrever e aprender mais conosco, né? Então, a partir dos nossos cursos, a gente vai divulgando todo esse trabalho, né? E divulgando para professores, a gente dá aula para educadores, para psicólogos, neuropsicólogos que atendem crianças, né, com essas dificuldades. Quanto mais pessoas conhecerem o desenvolvimento dessas crianças e como podem ajudá-las, a gente fica muito feliz mesmo. Muito bom. Então, aí, a divulgação a gente pega aí no seu Instagram e no seu Isso. Facebook. E tem a Rita Piscinini também, né? Que é o Pensar Clínicas, Rita Piscinini. Então, acho que a semana passada ela esteve aqui Ela na esteve live. aqui, olha lá, galera. Então, Quem quiser saber mais sobre os transtornos da matemática, a oportunidade é um curso que vai ocorrer logo mais, né? Cefono, mas também a gente faz, por exemplo, assim, se uma escola quiser, a gente faz um grupo, tiver um grupo grande, a gente vai na escola, dá o curso. Agora nós estamos fazendo online, mas a gente monta o curso para essa escola específico para a escola, né? E daí a escola fala o que ela quer mais saber, que os professores precisam saber, então daí a gente se foca nisso. Sim. Certo? Sil, antes de terminar, tem 50 segundos. A semana que vem estaremos com uma outra profissional, doutora também, pela PUC, para falar um pouquinho da educação e da violência com relação às crianças. Eu acho que é um tema super relevante, já deixo o meu convite. E gostaria imensamente de agradecer a sua disponibilidade, a riqueza de informações que você traz. É uma pessoa extremamente especial. Vocês vão ouvir falar muito ainda da Silvia, né? Ela já é muito conhecida na área, porque é uma das poucas pesquisadoras na área da matemática.
principalmente com relação à cognição, né? Então, muito obrigada. Vai fechar. Um beijo.